Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e este é mais um Pergunte ao Pastor para a Alegria da Criançada. Vocês mandam suas perguntas no meu Instagram e eu lhe respondo, respostas curtas para perguntas rápidas. Como lidar com os temores da vocação ministerial, pastoral ou missionária? Gente, quando eu descobri, eu tento ensinar, certo? Porque o serviço pastoral é algo que realmente assusta. O serviço pastoral é uma coisa que tem que nos deixar um tanto temerosos. Agora, existe um nível de temor que é paralisante, e ele não é nem um pouco indicado, não é, nesse sentido. A gente precisa conseguir lidar com os temores da vida pastoral de uma forma que seja praticável. Uma vida pastoral sem medo, sem temores, sem sustos, digamos assim, sem frios na barriga, é um tipo de vida pastoral vivida de forma errada, né? Vida pastoral é uma coisa com a qual você nunca vai se acostumar. Mas você não pode viver os temores da vida pastoral de forma a não conseguir viver a vida pastoral. Como é que a gente lida com tudo isso? Quando a gente descobrir, aí a gente responde, porque é andar numa corda bamba de uma forma que é muito difícil de saber lidar. Como é que a gente lida com esses temores? Certamente confiando na obra perfeita e plena do Senhor Jesus Cristo, que é Ele quem nos dá graça nesse ministério. Entendendo que nós não somos prontos para esse ministério, nós não somos suficientes para essas coisas, mas se Deus é por nós nesse ministério, não importam quais sejam os nossos fracassos, erros, Deus está na frente cuidando da gente. Quando se tem depressão, é melhor dizer logo a pretendente ou depois? O ideal é que, se você é uma pessoa que tem diagnóstico de depressão, isso não seja algo necessariamente escondido na sua vida de fé, certo? É muito bobo que a gente esconda diagnósticos depressivos e que a gente precisa esconder a nossa vida de cuidado da nossa alma, do nosso coração. Se a moça é sua pretendente, ou então o rapaz, é normal que seja alguém com quem você tem uma convivência. E você pode dizer, não, o segundo não vai dar pra alguma coisa, eu tenho terapia, tô indo aqui lá no psicólogo e tal, não sei o quê. E esse é o tipo de coisa que vai surgir. Eu tenho um diagnóstico de depressão e tal. E esse é o tipo de conversa que deve surgir de forma relativamente natural, tá? Não é o tipo de coisa que precisa, vamos sentar aqui, falar de todos os nossos backgrounds psicológicos, é o tipo de coisa que não é assim que acontece, tá? Geralmente essas coisas se descobrem ou se transmitem de forma natural até mesmo antes de um namoro acontecer. Geralmente acontece logo no período de amizade. Então, é bom que o outro saiba, tá? É uma carga que ele vai ter que carregar se vocês casarem. Meu curso é marxista, o que fazer? Não ser marxista. Que tal? Você faz seu curso e não se torna marxista. E aí você consegue passar do curso sem se tornar marxista, né? Entenda Marx, leia Marx melhor do que qualquer um, certo? Domine as ideias marxistas melhor que qualquer outra pessoa do seu curso e então rejeite essas ideias. Recém-casada, devo falar dos pecados com o marido ou procurar ajuda pastoral primeiro? Fala com seu marido, filha. O seu marido é o homem que lhe pastoreia, não é? Num primeiro momento. Ele é o seu principal pastor, assim como a esposa é a principal ajudadora do marido. É importante que vocês tenham um ambiente de abertura para vocês poderem confessar pecados. A não ser que alguma coisa lhe impeça, que haja algum tipo de barreira extrema que lhe impede de conseguir conversar com o seu marido. Aí, rapaz, aí você precisa realmente de ajuda pastoral. Você realmente precisa de um pastor próximo, lhe ajudando, lhe instruindo, lhe dando forças nesse tipo de coisa. Agora, o caminho ideal, o caminho normal é que você procure o seu marido e que vocês possam conversar acerca dos assuntos que surgirem aí na vida de vocês, nos pecados, falhas e tudo mais. Se a salvação é pela fé, então por que a fé sem obras é morta? Porque a fé é uma fé que gera obras. A fé genuína é uma fé que gera resultado. Uma fé sem obras é uma fé que não está funcionando, uma fé que não está existindo, uma fé que não está lá. A fé, ela sempre vai gerar obras porque a fé, ela gera frutos. Uma fé que não tem obras é uma fé que não existe, uma fé falsa, uma fé morta. A fé genuína, ela não é morta. A fé genuína é uma fé viva. A fé sem obras que é morta é uma fé falsa e mentirosa. Toda fé verdadeira é uma fé que vai gerar frutos. Se não há frutos, se não há obras, não há fé. O que você acha de chamar Deus usando o pronome de tratamento você? Eu acho normal, gente. Eu acho normal. Você chama as pessoas de você e você não tá sendo desrespeitoso. Eu chamo minha mãe de senhor, de senhora. Às vezes eu falo tu, às vezes eu falo você, tá? Mas geralmente eu chamo de senhor e senhora. É o normal, né? Mas aí, bobagem. Você não tá sendo desrespeitoso por chamar alguém de você, certo? Deus é o rei, mas Deus também é o pai. Deus é o senhor, mas Deus também é o amigo. Ele é o soberano, mas ele também é o irmão. A gente trata Deus das formas mais variadas. Eu acho bobagem essa história do não pode chamar Deus de você e tal. É bobagem. Você recomenda o Novo Mercado para aprender, mesmo o Ícaro de Carvalho falando sobre católicos? O Ícaro de Carvalho, ele já participou de um podcast aqui do 2 de Teologia, é um católico, praticante, bem, digamos, evangelista, que tem um dos canais mais famosos aí do Instagram sobre mercado digital, marketing digital e tudo mais. Eu acho maravilhoso, o trabalho dele é muito bom e ele vai evangelizá-lo para o catolicismo, certo? Se você tem uma fé boba, uma fé vacilante, uma fé protestante frágil, você pode acabar sendo influenciado. Então, talvez não seja uma boa ideia. Agora, se você é convicto daquilo que você acredita, aí se coloque aí em contato com o que for diferente
e aprenda o que tiver que aprender. Eu ouço, eu não sou aluno do Ícaro de Carvalho, mas eu ouço o Ícaro, leio o Ícaro, vejo falar sobre catolicismo com muita frequência e isso não me leva ao catolicismo, porque eu acredito no que eu acredito. E eu gosto de ouvir os outros lados, então pra mim não afeta nada. Pra outras pessoas pode afetar, você tem que saber onde é que você tá na sua fé. A maioria na igreja, inclusive o pastor, critica a minha filha quando disse que quer ser tatuadora. Como agir? Gente, tá, vai ver nosso vídeo sobre escândalo, a gente tem um vídeo sobre a doutrina, a teologia do escândalo, eu acho que ele vai ser muito útil pra vocês, tá? Aqui no canal 2D de Teologia. A resposta curta, lá é a resposta longa, a resposta curta é, se essa igreja não está disposta a aceitar a sua filha assim, procure uma igreja que aceite, que tenha uma boa teologia. Eu acho que basicamente é isso, tá? Mas vai ver nosso vídeo sobre escândalo, que é um vídeo que explica direitinho essa questão. Como se arrepender de uma vingança quando o alvo dela agradeceu? Como se arrepender de uma vingança quando o alvo dela agradeceu? Então eu me vinguei, aquele que recebeu a minha vingança, então se eu me vinguei é porque a pessoa me fez o mal. Uma pessoa me fez o mal, aí eu fui e fiz o mal pra ela como vingança. E a pessoa que recebeu essa minha vingança agradeceu pelo mal que eu fiz a ela. Como é que eu me arrependo de ter feito esse mal então? Desculpa, eu não consigo visualizar esse cenário, eu não faço a menor ideia do que você tá dizendo aqui. Iago, fala sobre a frequente acusação dos católicos acerca da vida dos reformadores. Os reformadores, eles não eram santos, eles não eram homens impecáveis, não eram homens sem erros. Os reformadores eram homens falhos, frágeis, cheios de pecados também. Os católicos precisam falar mal da vida dos reformadores pelo modo como os católicos pensam teologia. Eles pensam o fazer teológico de forma muito pessoalizada, personalista até. Então eles acreditam que nós temos uma fé baseada nos personagens dos reformadores, tanto quanto eles têm fé baseado nos personagens da igreja. O problema é que nossa fé não está depositada em Calvino, não está depositada em Lutero. A nossa fé está depositada em Cristo Jesus e naquilo que é revelado dele na Escritura. Lutero poderia ser o diabo, Calvino poderia ser um herege assassino. Pouco importa para a validade da fé protestante, porque nossa fé não é baseada na qualidade desses homens, mas na qualidade daquele que foi apontado por esses homens. Errados, falhos, com pecado ou sem pecado, importa muito pouco. O que importa é que esses homens nos apontaram a uma pessoa muito maior, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Devo trocar de igreja se não concordo com a maioria das pregações do pastor? Sim. Ou você muda ou a igreja muda. Você não vai conseguir mudar a igreja, então ou você muda pra ficar mais parecido com aquilo que o pastor tá pregando, se o caso ele esteja certo e você errado, ou você muda de igreja, pra achar uma igreja que tem uma teologia mais próxima da sua. Fala sobre Doiver. No seminário eu demoro umas 8 horas falando de Doiver pra a gente começar a tentar entender. Aqui, respostas rápidas para perguntas curtas? Impossível. Doiver é muito difícil. Eu queria muito um dia fazer um curso de cosmovisão cristã. Se um dia eu fizer, vai ter bastante Doiver. Todo pastor deveria buscar entender o motivo de um membro querer sair da igreja ou só mandar ir, tá ok? Não, gente, olha... Isso que é interessante conversar. Como pastor de igreja, se alguém deseja sair da comunidade, isso precisa passar pela igreja. Ninguém que é membro de uma igreja que tem um modelo sério de membresia, tá? Que tem um modelo sério de membresia, deveria sair de uma igreja sem dar satisfação pra ninguém. Você vai sair de uma igreja, você é membro daquela comunidade, então você tem que sair da membresia. E pra sair da membresia, você tem que ser... isso tem que ser comunicado, seja numa assembleia, seja pro presbitério da igreja, o que quer que seja. Então é importante que você comunique sempre a sua saída. E essa comunicação pode passar por uma reunião com o pastor, ou uma carta pra assembleia, ou o que quer que seja. Nunca saia de uma igreja simplesmente sumindo, porque isso vai ser um problema na comunhão das igrejas, certo? Nesse catolicismo, não o romano, mas esse catolicismo entre as comunidades protestantes. Você sai de uma igreja pra ir a outra igreja dentro de toda uma comunidade de fé global que se manifesta ali. Se você é disciplinado em uma igreja, você não é aceito em outra pura e simplesmente. Se você sai de uma igreja e vai pra outra sem comunicar, sem ter uma boa conversa, você tá quebrando o princípio da unidade, da catolicidade das igrejas. Então não simplesmente saia. O pastor tem que saber os motivos, tem que entender por quê, até pra ele poder melhorar, entender o que errou, orar por você e lhe dar algumas dicas, alguns caminhos aí pra você ir pra outras comunidades e tudo mais. Converse com o seu pastor antes de ir embora, tá bom? Esse foi mais um Pergunte ao Pastor aqui no 2 Dedos de Teologia. Você sabe o que fazer, se inscreve no nosso canal, assina as notificações, porque a gente tem vídeo aqui toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, que é o horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. Valeu, negada, um cheiro no seu cangote, valeu e tchau, tchau. Como se arrepender de uma vingança quando o alvo dela agradeceu? Como se arrepender de uma vingança quando o alvo dela agradeceu? Então eu me vinguei, aquele que recebeu a minha vingança, então se eu me vinguei é porque a pessoa me fez o mal. Uma pessoa